Vocês estão sendo gravados, tá? Bem, eu preciso explicar uma coisa para vocês, tá? Duas, na verdade. Primeiro, que se vocês quiserem, podem falar, tá? Eu sei que tem gente que tem microfone, porque eu ouvi uma aula da Patrícia e vocês falam. Então, se vocês quiserem, vocês podem falar, fiquem à vontade, ok? Não fiquem tímidas. Temos um menino, mas eu acho que ele ainda não entrou, então não fiquem tímidas, não podem perguntar, bom? E se vocês precisarem perguntar no meio da apresentação, é só levantar a mão, porque aí eu consigo dar voz a vocês, tá? Paty, eu vou te colocar como host, que aí se alguém pedir para entrar, você aceita, por favor? Tá. Porque eu não vou mais mudar a tela, então tá tudo certo. Muito bem. Tudo bem, sem problema. Então, vamos lá. Primeiro isso. Segundo, na nossa próxima aula, na próxima aula comigo, eu vou chegar num ponto do livro em que eu vou precisar falar do livro como um todo, incluindo a parte final dele. Então, se você ainda está meio atrasado na leitura do livro, se está precisando dar uma agilizada, uma corrida, você precisa fazer isso o quanto antes, tá? A próxima aula vocês terão com a Patrícia e na outra já será comigo novamente. E nós teremos 2 aulas seguidas comigo. E se vocês não tiverem lido o livro todo, vocês vão ganhar todos os spoilers do final, que sendo um livro, né, de romance policial, fica super chato alguém contar o final se a gente ainda não leu. Então, quem ainda está com a leitura do livro atrasado, corre, porque na nossa próxima aula eu vou precisar dar vários spoilers, tá? Então, a gente vai precisar aí que o livro esteja lido, até porque eu não consigo dar as próximas aulas se eu não puder falar sobre o livro como um todo. Bom? Então, hoje a gente vai falar da segunda, do enredo dessa segunda parte. A Patrícia já falou um pouquinho para vocês a respeito do enredo e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, passando por alguns momentos do livro, tá? Então, só para a gente poder entender o que é o enredo. O enredo é essa parte da história, essa parte, né, da narrativa em que se fala sobre a história. O enredo a gente pode chamar de trama, de ação, de intriga. E todos esses nomes dizem respeito a essa sequência da história. Normalmente, a gente lida muito com o enredo quando alguém pergunta assim: essa história que você está lendo é sobre o quê? Aí você fala: é a história de uma menina que foi passear na casa dos avós e aí se perdeu na floresta. O que você está fazendo, né? Narrando, resumindo, contando esse pedacinho da história, você está falando sobre o enredo dela, os acontecimentos dessa história. Algumas histórias têm um enredo mais linear, né, com começo, meio e fim, né, introdução, desenvolvimento, conclusão. Alguns enredos eles são invertidos, começa pelo final e aí depois vai lá para o inicinho da história para a gente poder entender o que aconteceu. Alguns outros enredos a gente tem indo de um pedaço para o outro. Eu não sei se vocês já viram aquela série que tem na Netflix, The Witch, que também tem o livro e também tem o quadrinho. Quando você lê o livro The Witch, você percebe que as histórias ali acontecem em períodos diferentes, com espaço de muitos anos, né? E aí esse enredo pode ser tudo, menos linear, tá? O enredo ele é dividido assim: a gente tem a apresentação, complicação, que é quando a gente tem um problema, alguma coisa, né, que vai desestruturar essa narrativa.
O clímax, que é o ponto alto da narrativa, é quando a gente começa ali, a gente percebe que é aquele momento de virada da narrativa, e o desfecho, que é quando termina. Quando a gente trabalha com livros, com romances, com narrativas grandes, a gente tem muitos momentos de complicação, de clímax e de desfecho. Complicação, clímax e desfecho. A gente tem muitos momentos desses. Mas é claro que a gente vai ter sempre um enredo central, que é para a gente poder se situar, tá? Mas só para a gente entender que uma história ela vai ter sempre esse momento inicial, né? Essa apresentação, algumas complicações, alguns momentos em que a história faz aquelas reviravoltas. O clímax, que é quando a gente está perto de descobrir ou o acontecimento chave, e esse desfecho, que é quando isso está sendo resolvido, tá? Vamos lá. Isso daí, depois vocês dão uma olhadinha, é só resumindo mesmo essa parte do que eu falei, tá? Isso, esse enredo principal é essa busca pelo assassino, né? Quem é que está matando esses policiais? Então, esse seria o nosso mote da história. Isso seria a apresentação dela. A história. Como é que essa história começa? Começa com assassinato. Ah, e aí? E aí começam as complicações. Mas assassinato, tem uma pista, e aí a pista esfria, aí depois a gente descobre que talvez alguém esteja envolvido porque teve um outro assassinato, aí a pista esfria de novo, aí vai indo, né, nessa gangorra, que nesse caso, como é uma narrativa policial, a gente tem muitas complicações, clímax, e esse esfriamento para uma nova complicação, para um novo clímax, aí uma nova complicação, até a gente chegar no desfecho, que vocês, quem já leu sabe, e quem ainda não leu sabe que o desfecho é muito esquisito, porque ele não parece um desfecho que a gente está esperando. A gente nem sabe se fechou de verdade. Eu fiquei com essa sensação, se fechou, se não fechou, sabe? Tipo, será? Não. Eu dividi o nosso enredo em alguns momentos, tá? Para a gente poder ter um guia nessa narrativa. Então, a gente tem primeiro ali os assassinatos, que, querendo ou não, é o ponto de partida do romance. A gente está lidando com um romance policial. Então, se é um romance policial, a gente espera que tenha morte, que, né? É um romance policial. Então, história de polícia tem que ter, no mínimo, uma mortezinha ou alguma coisa sendo roubada. Algo aí tem que acontecer de diferente. Então, o ponto de partida são os assassinatos. Primeiro, a gente tem o assassinato de um policial naquele apartamento, na frente do pai, que um policial que estava ali fazendo ronda é que descobre, depois o outro policial é assassinado na praça, depois o outro policial é assassinado dentro do outro apartamento, sendo que esse policial ele já tinha falado com Spinoza antes, né? Ele já estava com medo de que alguma coisa fosse acontecer, ele tem essa mudança, né? Aí é diferente dos outros, por causa disso, ele já tinha procurado o delegado, então ele sabia que ele poderia ser o próximo, mas todos esses assassinatos são um ponto de partida para a problemática do romance. Tá? Então, os 3 policiais mortos, ele tem o mesmo modus operandi, modus operandi é a mesma forma que eles foram assassinados. Então, eles têm ali, deixa eu pegar aqui no próprio livro, eles têm essa parte que ele conta que Não, essa parte aqui foi a outra. Aqui. A parte que ele conta que o Nestor foi assassinado. E aí ele fala, parecido com o anterior, tiro na nuca, arma distante não mais de 1 palmo. E já que as cenas dos crimes não parecia haver luta ou qualquer outra coisa, os policiais eles desconfiam que provavelmente o assassino conhecia as vítimas. Então, o mesmo modo operante do assassinato. Isso. Mais ou menos, Dominique, mais ou menos.
E a gente, além do assassinato dos 3 policiais, a gente tem o assassinato de 2 amantes. A amante do primeiro e do segundo policial. A amante do 3º policial, que é a Celeste, a gente vai ter uma aula para poder falar da Celeste, ela consegue sobreviver, digamos assim, né? Ela acaba ficando com muito medo e começa a sua fuga, os momentos em que ela fica escondida, fugindo, e em vários momentos ela pede ajuda ao Spinoza para que eles possam, de alguma forma, tentar mantê-la viva. Porque se morreram os 3 policiais e 2 amantes morreram, a próxima a morrer, com certeza, pela lógica, seria ela. Então, ela é uma testemunha ao mesmo tempo em que ela é uma possível vítima. Então, ela precisa ser protegida. É claro que, a partir desse momento dos assassinatos, né, quando a gente tem os assassinatos, o Spinoza sai em busca de algumas coisas. Provas, informações e, principalmente, aquilo que seria essencial para desvendar qualquer assassinato, as testemunhas. Só que, curiosamente, nessa história, as testemunhas que a gente tem aí são muito peculiares, digamos assim. A primeira testemunha que a gente tem é o pai do policial, que tem Alzheimer. Então, o assassino mata esse policial, tendo noção de que o pai dele não vai conseguir contar para a polícia o que foi que aconteceu. O segundo assassinato acontece numa praça pública, à luz do dia, e, curiosamente, ninguém viu. E o terceiro assassinato, ele acontece num apartamento que está vazio. E eu estava procurando, buscando no livro, porque eu queria lembrar quem é que tinha encontrado o morto. Quem é que tinha encontrado o Nestor nesse terceiro apartamento? Aí eu até perguntei para a Patrícia, falei, Patrícia, você sabe quem encontrou o Nestor? Ela falou, não, aí eu procurei e o livro não informa quem encontrou o corpo do Nestor. E eu fiquei, gente, que curioso. E lá na página 30, enquanto o Spinoza está fazendo, né, as suas conjecturas e com a ajuda do próprio narrador, ele diz que nas 2 mortes, o máximo de visibilidade aliada ao máximo de cegueira. Então, na primeira morte, a gente tinha uma testemunha, que era o pai, só que o pai era com Alzheimer, então ele não poderia ser testemunha. E no segundo assassinato, a gente tem uma praça pública que ninguém viu absolutamente nada. Então, o máximo de visibilidade aliado ao máximo de cegueira. A gente não tem testemunha. E aí, o Spinoza, ele se encontra, né, no seu primeiro, digamos, beco sem saída. Tá? Muito sagaz, muito sagaz, muito sagaz. Ele, com certeza, sabia e estava à frente. E aí a gente descobre que ele estava muito à frente de muita coisa nesse livro. Para começar as investigações, né, nesse momento em que a gente tem o conflito inicial, que são os assassinatos, começa as complicações, que são as faltas de testemunha, a gente passa para as investigações. O Spinoza precisa começar a investigar. E aí ele monta primeiro uma equipe formada por 4 membros. Ele, que é o delegado da polícia, né, da 12ª DP, o Ramiro, que é um inspetor com mais de 20 anos na polícia e que tem uma conduta impecável e alguém que ele pode, de fato, confiar. E ele seria burro se não colocasse o Ramiro na investigação, por ele ser o mais antigo dali, então ele conhece muita gente, muita treta daquele lugar, não só daquele, como de várias outras delegacias, ele tem muito conhecimento. O Weber, que é um detetive de confiança do Spinoza, eles já trabalharam em vários outros casos, então não teria por que deixar ele de fora. E o Arthur, que é um detetive recém-saído da academia de polícia, e aí ele tem, primeiro, a vontade de trabalhar, né? Aquele gás de quando a pessoa está no seu primeiro amor do trabalho, e ele ainda não foi corrompido. Porque, querendo ou não, um dos pontos, né? E a Patrícia falou isso em algumas aulas para vocês, um dos pontos interessantes dessa obra é que
Dentro da corporação da polícia, o Spinoza sabe que existe todo tipo de corrupção ali. Ele sabe que tem muitos policiais corruptos e policiais que foram corrompidos. Então, ele não pode confiar em todo mundo. E algum detetive recém-saído da academia, né, que ainda não conhece tanta gente assim, seria um bom aliado. Então, a gente tem essas 3 equipes e eles são muito competentes, tá? Só que nessas investigações, eles começam a esbarrar em vários conflitos, olha aí, em vários problemas. A resistência dos próprios policiais, a falta de testemunha, que a gente já falou, e a falta de provas, né? Porque, enfim, tá, cadê a arma do crime? Digital, alguma coisa que ficou caída, não sei, uma peça de roupa, um brinco, um cartucho, nada, não tem nada, não tem prova nenhuma. E, principalmente, isso é um ponto importante, a invisibilidade dos policiais mortos. E a invisibilidade deles, ela é forjada, digamos assim, né, por eles, e necessária para aquilo que eles fazem. A gente descobre depois que esses policiais, eles são envolvidos com várias coisas. Com o jogo do bicho, com uma questão de desmonte de carro. São policiais que têm 2 endereços. O endereço principal são apartamentos muito pequenos, que eles, é claro, com a condição financeira que a polícia dá a eles, eles poderiam, de fato, ter esses apartamentos, só que são apartamentos que são usados para encontros ou para possíveis questões até da própria corrupção deles. Então, assim, são lugares que eles não vivem, eles vão ali para alguma coisa. E o outro endereço é o que, de fato, que as suas famílias vivem, que não são endereços em lugares que eles poderiam pagar com seu salário de policial, então já eles estão envolvidos em alguma coisa, isso é certo, isso é claro, né? Eles não poderiam manter o padrão de vida que eles mantêm com a sua família, ganhando o que eles ganham e do jeito que eles vivem. Então, alguma coisa tem aí. Eles descobrem isso, eles estão envolvidos com algumas coisas. Mas o quê? E se eles estão envolvidos com isso, será que foi isso que levou eles à morte? Também não sabe. Por quê? Porque quem poderia informar não informa, que são os colegas. Então, o Spinoza, ele começa a encontrar, ele e a sua equipe, resistência dentro da sua própria casa, digamos assim. E aí, a gente tem algo muito interessante, que é essa diferença que a gente vê das narrativas policiais tradicionais e das narrativas policiais contemporâneas. Né? A gente tem algumas diferenças. Então, a gente tem aí essa diferença de que nas narrativas tradicionais a gente não tinha essa figura do policial. Era sempre um detetive, normalmente alguém que não era ligado à polícia, porque a polícia não tinha competência para solucionar o crime, então era algum outro detetive. E esses detetives, apesar de encontrar algumas resistências, eles conseguem, a partir de raciocínio, de algumas investigações, de algumas linhas, de pegar, sabe, nas conversas e nas conversas, às vezes não era nem nos interrogatórios, era nas conversas do dia a dia, eles conseguiam pegar pistas desses assassinatos, desses roubos e chegavam à solução de um problema. Normalmente a partir de raciocínios lógicos e de investigações, às vezes, pequenas. O que não acontece no romance contemporâneo. Porque no romance contemporâneo eles encontram muitas barreiras, muitas delas humanas, e outras, inclusive, da própria limitação do ser humano. Porque os policiais que a gente tem nos romances contemporâneos são pessoas comuns, tá? Eles são policiais, mas eles não são dotados de nenhum, sabe, feeling. Alguma coisa tipo Pierrot, Monsieur Menfrey ou o detetive do Edgar Allan Poe. Não, ele não tem esse tino. Ele tem que investigar como qualquer pessoa comum. Ele não pode ir além da lei. Ele está dentro da lei, inclusive para essas investigações. Eu trouxe para vocês um trechinho de um texto
o texto que fala sobre detetives dos romances tradicionais contemporâneos da Fernanda Maff, que ela diz assim: ao analisar as obras em comparação aos romances policiais tradicionais, notamos inúmeras mudanças. As que mais se destacam por ser decisiva para a alteração nesse tipo de texto é a descentralização da figura do detetive, né? Nos romances policiais contemporâneos, detetive profissional, metódico, lógico, racional, é substituído por sujeitos comuns, funcionários da polícia, especialistas em crime, equipes de investigação, entre outros. Na época em que o romance policial foi criado, no século XIX, os detetives dos romances policiais tradicionais não pertenciam à polícia ou a responsabilidade pela resolução dos crimes era entregue a ele, pois a população não confiava nessa instituição e a considerava inábil, sem métodos, excessivamente pragmática, imatura, coercitiva. Parte-se da constatação de que só pode executar uma ação quem possui pré-requisitos para isso, ou seja, de que o fazer exige condições prévias. Só para realizar uma ação, o sujeito que quer ou deve, sabe e pode fazer. Eu chamo atenção aqui para uma coisa que a Patrícia falou na semana passada sobre o Spinoza, sobre a ética dele, sobre a conduta que ele tem durante as investigações. O mais curioso nesse trecho é que, por mais que a polícia hoje ainda seja considerada em vários, né, fatores problemática, o Spinoza ele se destaca para fora desse eixo. Então, ele não está dentro dessa realidade corrupta que os policiais que foram assassinados estão. Ele está fora disso. Então, já que ele está fora dessa lógica, ele é alguém capaz de solucionar esse problema. Ele só é capaz disso porque ele não está inserido nesse, digamos assim, nesse ambiente de corrupção, de imaturidade, de alguém que seria incapaz de resolver esse problema. Ele não é um detetive dos romances tradicionais, mas dentro do romance contemporâneo, ele é alguém que se destaca por ser competente a ponto de poder solucionar esse problema. E o curioso é que, quando chega ao final do romance, que a gente descobre o que ele descobre, que aí a gente também não pode dizer que descobre a verdade, porque nem ele sabe se isso é verdade mesmo. Isso, né? Na nossa primeira aula sobre o narrador, eu falei sobre isso. Nem ele sabe se aquilo de fato é verdade, mas ele precisa, né, tá com isso em mente. Quando a gente chega lá no final, a gente percebe que foi a partir de conversas, de algumas investigações, de um raciocínio lógico, pragmático, de um tino que só um bom detetive tem, que ele chega à solução desses crimes. Não é só pelas provas, até porque ele só encontra uma. E não é a prova do assassinato, é a prova de que talvez a pessoa que matou os policiais seja a mesma que matou a amiga da Celeste que caiu da janela, que se jogou da janela, que foi jogada da janela, a gente vai falar sobre isso. Talvez a mesma pessoa que fez isso possa ser a mesma pessoa que matou os policiais. E ele encontra um item que possa ligar essa pessoa. E aí você fica, ué, gente, mas ele não era policial que tinha que lidar com um monte de prova? Como assim ele teve que lidar com o seu faro de detetive? E não com a sua, digamos assim, com o seu distintivo de policial para poder solucionar esse crime? Ou chegar a uma possível solução dele? Que ainda é isso, né? Já que ele não é um detetive de romance tradicional, ele também não chega à solução do crime perfeito. Não é perfeita a solução disso. Está longe. Ah. E mais um ponto desse enredo, né, que faz toda a diferença, a Patrícia falou bastante sobre a Serena na penúltima aula de vocês. Ela é uma personagem-chave, além do Spinoza, ela é uma personagem-chave dentro dessa narrativa. Ela está ligada a esses assassinatos no sentido de
ela vê da sua janela, pouco antes de sair, né, para um evento com seu marido, à noite, nada disso é gratuito, tá? Tudo isso é intencional. Ela vê da janela, ela está se aprontando para sair, então a sua mente está em outro lugar, querendo ou não, e está de noite. E a Patrícia chamou a atenção para algo, né, bem interessante, que chega um momento da narrativa que ela começa a se perguntar se aquilo que ela viu de fato ela viu. Por quê? Ela vê da sua janela duas pessoas discutindo, mas pode ser que elas não estivessem discutindo só porque elas estavam gesticulando. Ela vê uma bolsa sendo arremessada. Tinha uma bolsa sendo arremessada mesmo, porque ninguém viu essa bolsa depois. E ela vê uma mulher caindo. E eu não coloquei aqui em nenhum momento que ela vê a mulher sendo jogada ou se jogando. Ela vê uma mulher caindo. É isso. Então, assim, é um assassinato / suicídio / queda da janela. O que a gente tem aí? Uma mulher que está se aprontando para vestir, que estava pensando em qual vestido que ela ia usar, se era com decote, se era com decote, se era preto, se era branco. Aí ela olha, vê duas pessoas no prédio da frente, olha a distância, tem uma rua no meio, e as ruas de Copacabana não são estreitinhas, tem um abismo no meio, e ela vê, tá de noite, é uma luz que tem no seu quarto e no quarto da frente, e aí ela vê uma bolsa sendo arremessada, e ninguém viu essa bolsa, e ela vê uma mulher caindo. E ela se torna uma das personagens centrais dessa narrativa por conta desse seu papel de voyeur, daquela que vê, daquela que olha. O problema é que quando você vê, nem sempre aquilo que você vê é de fato o que está acontecendo. E aí é que começam, né, mais problemáticas. Quando a gente pensa que vai chegar perto da solução, a gente tem novos conflitos para poder descer de novo e a gente não saber. A gente pode dizer que nessa narrativa, o que a gente tem na maioria das vezes, eu anotei aqui, é um jogo de aparências. As coisas parecem muito, mas elas não são tão assim. É muito jogo de aparência nessa narrativa. E sem contar que durante as investigações, o Espinosa não encontra nem suspeito. A gente não tem nem suspeito na narrativa. Sabe, assim, tipo, alguém foi levado para a delegacia para depor 3 vezes? Não, gente. Ninguém. Ninguém viu nada, ninguém sabe nada, ninguém estava em lugar nenhum, não tem ninguém para ser levado para poder depor. Isso, Milena. Os personagens duvidam tanto da Serena que ela começa a desconfiar. Se tem bolsa, se de fato ela viu uma discussão, ela começa a desconfiar daquilo que ela tinha certeza. Nada sólido, nada, Esther, nada. Tem um livro que fala sobre a literatura moderna, que o título do livro é Tudo que é sólido desmancha no ar. E é bem isso. Esse romance é aparentemente sólido, que é um romance policial, então a gente tem crime, tem assassino, tem detetive, tá tudo sólido, né? Tá tudo amarradinho. Mas quando de fato a gente olha, aquilo dali tá virando fumaça. Zero provas, nada. Pois é, e eu tenho essa sensação, às vezes, Esté, que a gente não sai do lugar, e quando a gente sai, a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás. Porque quando, enfim, os policiais do grupo, né, do Espinosa, chega,
para falar alguma coisa para ele, tipo, delegado, a gente descobriu que eles estavam envolvidos com o negócio de carro. Que legal. E aí, quem mais está envolvido? Ninguém sabe, porque ninguém quer falar mais. Amado, você deu 2 passos para frente e voltou um para trás. A gente queria, né? Tipo, queria mesmo, mas não dá. Não dá, a gente queria tanto saber, mas como é que sabe? Quando a gente descobre uma coisa, a gente não descobre mais 2. Pois é, e o que é mais interessante, o que eu acho mais interessante dessa história, é assim, se a gente pegar um romance policial, se vocês nunca leram nada da Agatha Christie, anota aí para as férias, tá? Alguma coisa da Agatha Christie. Mas não é para ver o filme que é inspirado no livro, não, tá? É para ler o livro. Pode ler O Assassinato no Expresso do Oriente, que é o livro mais famoso dela. Eu indico E Não Sobrou Nenhum, que tem um título antigo como O Caso dos 10 Negrinhos, só que esse título foi mudado por uma questão de racismo, né? Caso dos 10 Negrinhos, essa palavra negrinho em inglês ela é pejorativa, então o título foi trocado para E Não Sobrou Nenhum. É muito legal, mas esse não ajuda muito quando a gente está falando de romance policial. O Assassinato no Expresso do Oriente, sim. Assassinato na Casa do Pastor. Assassinato no Campo de Golfe. A Agatha Christie tem um monte de assassinatos. Escolhe qual deles te atrai mais e leia. Você vai perceber que nesses romances tradicionais, o que a gente tem ali são as coisas chegando até a gente, né, a partir do raciocínio. Só que a gente não tem Google. A gente não tem telefone celular, a gente não tem mal fax naquela época só para quem era rico, muito rico. A gente não tem esse tipo de informação, a gente tem carta, gente que viu, gente que odeia o outro e mente. Mas o que a gente teria hoje, o que eles teriam como internet, telefone, esse tipo de parafernália, digamos assim, né, para poder ajudar a resolver o crime, no tradicional não tinha, no contemporâneo tem. Ajuda? Em nada, né? Porque chegar lá no final a gente fica, interessante, continuamos sem saber. É isso mesmo, querida? Muito obrigada. Eu gosto muito da Agatha. Muito, muito, muito. Acho que a Agatha Christie é uma escritora excelente. Deixa eu ver aqui. A Agatha Christie tinha uns probleminhas. Não, com certeza, Esther. Se fosse hoje, o celular da Serena tinha gravado absolutamente tudo. Tudo. E aí a gente não teria romance policial, né? Porque, enfim. Ai, gente. Já estava no Instagram isso. O desfecho desse romance, eu não posso falar agora, que eu vou deixar para as nossas próximas aulas, já que a gente vai precisar falar um pouquinho mais dos personagens masculinos e femininos. E aí a gente chega no desfecho. A gente já começa a próxima aula comigo falando desse desfecho, porque aí é o ponto de partida para os 2 temas que a gente tem desse romance. Tá? Vamos lá. Dúvidas, comentários? A gente ainda tem 2 minutos. Eu não falo muito, eu juro, tá? Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar, que eu deixei passar? Querem perguntar alguma coisa do livro que não ficou muito claro e que precisa, de alguma forma, ser esclarecido? Tudo tranquilo? Então, tá bom. Beleza. Reforço o que eu falei no início da aula, eu preciso que vocês estejam com esse livro lido para a nossa próxima aula. Se não, sorry, a professora de literatura vai dar todos os spoilers do mundo. E assim, eu não tenho medo de dar spoiler, não, porque eu acho que a graça do livro é o enredo dele como um todo e não só o final. Mas como o romance policial tem toda essa coisa aí da gente chegar até o final da história, é bom que ninguém conte o final, senão fica feião, né, gente? Pô.
A gente está esperando para poder solucionar o crime e alguém fala para a gente como foi solucionado esse crime. Não, né? Ninguém está aqui para ser bobão de spoiler. Tá bom? Beleza? Então, se vocês não têm dúvidas, eu quero agradecer. Foi um prazer estar com vocês. E aí vocês fiquem à vontade para se deslogar antes que o Zoom expulse a gente.